Salve, salve, meus amigos! Tudo bem com vocês? Sejam aí todos muito bem-vindos ao nosso canal do Mano aqui, do parceiraço DJ Cartoleiro, vídeo dicas para a rodada 14 do Campeonato Brasileiro. Rodada curta, pouquíssimo tempo para a gente estar analisando, estudando e enviando as melhores opções para vocês, mas vamos que vamos. O tempo é curto, mas as análises é tiro e queda. Vamos que vamos. Já chega dando like, compartilhando os nossos vídeos, que isso aí ajuda demais no crescimento do canal. Então não esqueça de compartilhar os vídeos nos grupos, todos os grupos possíveis, e meter o dedo no like para dar moral pro DJ sempre. Valeu? Rapaziada, tá aqui ó, o meu Instagram, que é aqui que eu atualizo os meus dois times, valorização e o meu time principal, que eu posto aqui no canal do YouTube e aqui no Instagram. Aqui foi a pontuação do nosso time na última rodada, a rodada 13. Fizemos aí 74,41 pontos e já chegamos aí num total de 935,36 pontuação geral. Nosso patrimônio aí 136,02 e esse é o nosso time principal aqui do Instagram e do Instagram e aqui do canal do YouTube. E o nosso time valorização já chegou no patrimônio de 222,72 cartoletas. É muita cartoleta já acumulada. Você que quer seguir essas dicas, é só você ficar ligadinho aqui no meu Instagram, que esse time aqui, ó, eu posto toda a rodada junto com o meu time principal aqui no meu Instagram. Então, nossas cartoletas com o time valorização já tá bem bacana, beleza? Fizemos aí 70,18 pontos e chegamos aí a 222,72 cartoletas, beleza? Meus amigos, vamos ao que interessa. Uma prévia aqui para vocês de como eu estou pensando em deixar para vocês o time para a rodada 14 do Brasileirão. Mas vamos passar aqui os jogos da rodada número 14, a começar pelo duelo entre Cuiabá e Botafogo. Cuiabá vai receber o Botafogo, né? É o duelo do 14º contra o terceiro colocado da tabela. E em seguida, Vasco e Fortaleza. É o 16º contra o oitavo colocado. Criciúma e Cruzeiro. 13º colocado está o Criciúma e 7º colocado está o Cruzeiro. E esse jogo aqui, o bicho vai pegar, hein? Atlético Mineiro e Flamengo. É o primeiro colocado contra o 11º. Flamengo visita o Atlético Mineiro. Vai ser um jogão bom de se ver. Bragantino, nono colocado, recebe o Atlético Goianiense, o 17º colocado na tabela. Atlético Paranaense São Paulo é o duelo do quinto contra o sexto colocado, hein? E Grêmio e Palmeiras, 18º está o Grêmio, né? E o Palmeiras é o segundo colocado na classificação geral. Bahia e Juventude, Bahia em quarto e o Juventude 12º. Fluminense, lanterninha do campeonato, recebe o Internacional, 10º colocado. Corinthians e Vitória. Corinthians está em 19º e o Vitória 15º, né? Esse é o último jogo, né? O jogo de quinta-feira. Jogos de quinta-feira são esses aqui, ó. Fluminense e Inter e Corinthians e Vitória. Então, apenas 2 jogos na quinta-feira e o restante todos na quarta-feira. Rodada curta, tempo pouquíssimo tempo temos aí para poder ajudar vocês a mitarem nessa rodada. Jogos que eu vou destacar para vocês aqui, jogos interessantes, com peças interessantes para a rodada. Botafogo, Cuiabá, apesar do Botafogo estar visitando, o Botafogo tem peças interessantes ali, né? Que pode surpreender e pontuar para a gente. Vale destacar o nosso zagueirão, né? O zagueiro do Botafogo. Esqueci agora o nome dele, me fugiu o nome, mas ele vem fazendo bastante gols, né? Zagueiro artilheiro, ó, e pode ser uma peça interessante no seu time. O Vasco recebe o Fortaleza, né? Apesar do momento ruim, né? O Fortaleza, quando visita, ele cede muita pontuação, né? Quando vai visitar os seus adversários. Então, o Vasco pode se aproveitar disso, né? Fator campo, fator torcida, e isso pode sugerir peças, né? Com relação ao time do Vasco para esse duelo contra o Fortaleza. Criciúma e Cruzeiro, acho que esse jogo não. Talvez uma pecinha como surpresinha da rodada, eu posso tirar aqui do time do Criciúma. O Criciúma jogando em casa é um time chato, um time enjoado, né? Então a gente pode talvez pensar em indicar uma surpresinha para vocês aí para esse duelo.
Atlético Mineiro e Flamengo. Aí o bicho vai pegar, hein? Só agora a notícia aí, na parte da tarde, que o Tite está pensando em poupar jogadores, né? Descansar, né? Dar um descanso. Gerson é um deles. Pedro também é outro jogador que o Tite está pensando em preservar, deixar no banco de reserva. Então não sabemos de fato qual será o time que o Flamengo entrará para estar enfrentando o Atlético Mineiro nesse duelo de quarta-feira na Arena MRV, beleza? Então vamos, por enquanto, analisar os outros jogos aí. Bragantino e Atlético Goianiense. Bragantino também é um time perigoso, time chato jogando dentro de casa. Temos Pelinho, vem fazendo bons jogos, fazendo golaços, né? Jogador que nas últimas temporadas não era aquele jogador que os cartoleiros olhavam com carinho. Já nessa temporada, o moleque tá jogando muita bola e fazendo vários gols aí nas rodadas. Então o Elinho pode ser sim um diferencial para vocês. Diferencial não, que com certeza ele vai estar em milhares de times aí dos cartoleiros, o Elinho, nessa rodada. Atlético Paranaense e São Paulo é outro jogo interessante para a rodada. E Bahia, Juventude, também o Bahia temos muitas peças interessantes para a gente estar pensando em escalar com relação ao time do Bahia, recebendo Juventude. Fluminense, lanterninha, apesar de estar jogando fora de casa, eu ainda não confio em estar escalando peças, né? Apesar de ter jogadores muito interessantes, que é o caso do Marcelo, mas mesmo assim o momento é muito ruim, né? E é melhor a gente estar pensando em colocar talvez o Alan Patrick, que nos últimos 3 ou 4 jogos, se eu não me engano, ele vem com uma média básica muito interessante, sem gol e sem assistência. Ele vem pontuando aí, fazendo 4, 5 pontinhos, o Alan Patrick, então pode ser um diferencial no time de vocês. E o último jogo também eu acho interessante a gente analisar, é o jogo do Corinthians, né? Apesar do Corinthians estar numa fase muito ruim, Vitória também, os dois times na zona de rebaixamento, eu acredito ainda num possível SG do Corinthians para esse duelo contra o Vitória, beleza? Então esses são os jogos aí que eu penso em estar colocando jogadores no nosso time, valeu? Então sem mais delongas, vamos ao que interessa, montar aquele time bacana para vocês. Vamos vender o nosso time da rodada 13. Pô, e o Veiga, hein, cara? Veiga fez um gol, deu uma assistência e foi expulso. Tava pontuando muito bem o Veiga, né? E acabou sendo expulso numa confusão lá com o time adversário e aí perdeu pontuação, enfim. Mas mesmo assim ele terminou com pontuação muito boa. Vamos vender aqui o nosso time e já vamos começar a escalar o nosso time para a rodada. A começar pelo gol, vamos lá. Everton está numa fase muito boa. O Everton, aqui, ó, olha os scouts do goleiro, o Everton do Palmeiras, fora de casa, dentro de casa. Para ele, tanto faz, pontua muito bem. A última pontuação dele foi 9 pontos. Então, um goleiro que já tem 41 defesas no campeonato, 7 jogos sem sofrer gols. A defesa do Palmeiras é uma defesa muito forte, né? Todo mundo sabe o potencial da parte defensiva do Palmeiras, se bem que os SGs ultimamente está sendo um problema na vida dos cartoleiros. A gente indica melhores SGs para vocês e quando a rodada começa, os SGs vão por água abaixo, né? Tá difícil demais a gente estar acertando SGs nas rodadas, mas a gente tem que analisar as estatísticas e passar para vocês as melhores opções. O Everton, sem sombra de dúvidas, pelas estatísticas aqui, ó, pelos scouts do Everton, é um dos melhores jogadores para a rodada, mesmo jogando fora de casa. Outra opção interessante é o Marcos Felipe, né? Jogando em casa contra o Juventude. Possível SG pela frente, né? O Bahia tem. E apesar das últimas pontuações do Marcos Felipe, eu estou apenas indicando ele pelo momento, né? Que ele tinha um momento bom, caiu um pouquinho. E a chance do SG faz com que a gente acabe indicando o Marcos Felipe nessa rodada. Uma boa opção. Léo Jardim também, gosto muito desse goleiro, né? Olha aqui a pontuação dele. Vem, não negativa, não negativou até o momento, né? A última pontuação dele foi 2,86, mas vem mantendo uma regularidade boa de pontuação. 57 defesas tem o Léo Jardim e vai receber agora o Fortaleza, que tem jogadores que dão trabalho para goleiro. Então, o Léo Jardim é uma boa opção, sim, para a rodada. Matheus Donelli também, boa opção para a rodada.
últimas 4 rodadas não negativou. Na última rodada tomou 2 gols do Palmeiras. O Palmeiras venceu o Corinthians por 2-0 e mesmo assim o Matheus terminou os 90 minutos com 6 pontos. O Matheus Donelli. Então, com certeza, é uma das melhores opções para a rodada, o Matheus Donelli. O Cleiton também do Bragantino é uma opção interessante para a rodada, jogando em casa, recebendo o Atlético Goianiense. 37 defesas tem o Cleiton. Então pode ser sim uma opção interessante para vocês. O Léo Link também, que vai receber o São Paulo. São Paulo tem jogadores aí que dão bastante trabalho para goleiro. E o Atlético Paranaense, né? Apesar de ser um jogo difícil, o São Paulo vai pegar uma pedreira, porque o Atlético Paranaense jogando em casa, todo mundo sabe que é um time chato de vencer o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. Então, o Léo Link eu também indico para vocês, porque ele vem fazendo boas pontuações. A última pontuação dele foi 8 pontos, 24 defesas tem esse goleiro. Então, é uma opção interessante também para essa rodada. Mas quem eu posso indicar para vocês, eu acredito que as melhores opções são essas. Talvez o Gustavo do Criciúma, mas seria arriscar demais na parte defensiva. Então vamos lá. Minha primeira opção para a rodada vai ser o Matheus Donelli do Corinthians, tá? Vou colocar ele no nosso grupo, porque olha as últimas 4 rodadas. Ele fez 3 pontos na rodada 10, 7 pontos na rodada 11, 8 pontos na rodada 12 e 6 pontos na rodada 13. Se não me falha a memória, o Corinthians levou gol em todas essas últimas quatro rodadas, o Corinthians levou gol. Então o Matheus Donelli já mostrou que é um bom goleiro e vem produzindo pontuação para o Cartola. Então o Matheus Donelli vai ser a minha primeira opção no gol. Beleza? Laterais, vamos lá. Piquerez, não tem como não indicar o Piquerez. Muito potencial tem o Piquerez. 2 gols, 16 desarmes, apesar de que suas últimas rodadas, aqui rodada 13, ele fez 6,83. Rodada 12, 3,30. Não negativou, porém não foi uma pontuação uma pontuação alta, como ele vinha fazendo, né? Mas mesmo assim, mesmo jogando fora de casa, o Grêmio está numa fase muito ruim. E o Palmeiras tem grandes chances, até mesmo de segundo o OSG, mesmo jogando fora de casa. Então o Piquerez, ótima opção para a rodada também. Juninho Capixaba vai ser com certeza uma das melhores opções para a rodada. Vai receber o Atlético Goianiense. Então o Juninho Capixaba também tem boas pontuações. 5,33 foi a última pontuação dele. 34 desarmes tem o Capixaba. Não negativou ainda no Campeonato Brasileiro. Então com certeza é uma das melhores opções para a rodada. Esquivel do Atlético Paranaense também é uma opção interessante para a rodada. As últimas 3 rodadas não negativou, muito pelo contrário, fez boas pontuações. A última rodada dele foi 8,50 pontos, 3 assistências e 20 desarmes. Tudo isso sem gol. Então é um jogador que está produzindo pontos para o Cartola. Vai receber agora o São Paulo. É o duelo do 5º contra o 6º colocado. Vai ser um bom jogo esse duelo. Então o Esquivel é uma das minhas indicações para vocês para essa rodada. Deixa eu ver aqui, que eu mais posso indicar para vocês. Eu gosto do Hugo, né, do Corinthians, né? Apesar do momento ruim do Corinthians, vai ser um duelo de 2 times que estão na zona de rebaixamento. E o Hugo vem produzindo boas pontuações, não negativou. 2 assistências, tem o Hugo, 23 desarmes. Talvez seja uma opção interessante, até porque o Vitória está numa fase muito ruim, assim como o Corinthians também está, mas jogando na Neoquímica Arena, diante de sua torcida, os 2 times na zona de rebaixamento, eu acredito na vitória do Corinthians e até no possível SG para o Corinthians, tá? Então o Hugo também pode ser um diferencial e uma opção interessante para a rodada. Lucas Piton também, aqui, as últimas 3 rodadas, Lucas Piton fez boas pontuações, 5,60 na 11, 6,70 na 12 e 8,90 na 13. 2 assistências e 23 desarmes, não negativou ainda. Vai receber o Fortaleza. Então vai ser um duelo interessante
a favor do Vasco, né? O Vasco jogando em casa. Eu acredito que o Vasco, nas últimas 2 rodadas, apresentou um bom futebol, né? Visitou o Bahia, se eu não me engano. O Vasco tinha chance de vencer o Bahia, só não venceu, na minha humilde opinião, porque o jogador do Vasco foi expulso. E aí complicou o jogo, e no finalzinho do jogo o Bahia fez o gol da vitória. Até então estava 1-1, o Vasco jogando bem. E no último jogo o Vasco venceu, empatou contra o Botafogo, clássico carioca, né? E também o Vasco não fez um jogo ruim, mas também não fez um jogo. Não foi aquele jogo interessantíssimo do Vasco, foi um jogo. Vamos ficar em cima do muro. Então, por isso, o que vale pra gente é a pontuação do lateral Lucas Piton. Aqui, ó. Vai jogar em casa agora, um jogo favorável, né? Jogo para assistência, né? Até porque ele já tem 2 assistências no campeonato, ó. E os scouts do Lucas Piton não negativou até o momento. Então, por isso eu indico o Lucas Piton para vocês nessa rodada 14 do Brasileirão. Deixa eu ver aqui outra peça diferente para vocês. Olha o Wesley do Flamengo, vem fazendo boas pontuações, né? Não negativou aqui, ó. Rodada 11, ele fez 12,40, fez 4,6, 7,20. Então, um jogador que tem uma média interessante como visitante, ó. Ele pontua melhor fora de casa do que dentro de casa. Então, o Wesley pode ser um diferencial, hein? O Atlético Mineiro não tá lá essas coisas. E o Flamengo é o líder do campeonato. Então, o Wesley pode ser um diferencial aí para vocês. O Paulo Henrique do Vasco. Eu acho que para a opção de laterais temos muitas opções, hein? Opções interessantes, diga-se de passagem. O Paulo Henrique fez um golzinho na última rodada. Não negativou também, vem fazendo boas pontuações e pode ser sim uma opção interessante. Luciano Juba contra o Juventude, um jogador também que eu gosto bastante, faz boas pontuações, 11 desarmes e uma assistência. Tem o Luciano Juba, então pode ser também uma opção boa para vocês. Deixa eu ver aqui quem mais eu posso indicar para vocês. Não, Natan não. Eu acho que o Léo Maná também pode ser interessante, pensando no possível SG talvez. Mas vamos lá. Minha dupla, lateral direita e lateral esquerda. Vamos lá. Juninho Capixaba vai estar no meu time, pelo menos por enquanto. Tá no meu time. E eu vou de Esquivel do Atlético Paranaense, tá, gente? Então essa vai ser minha dobradinha, né? Na lateral direita e esquerda, Capixaba e Esquivel do Atlético Paranaense. Zagueiros. Vamos lá. Kaique Rocha, 12,040 foi a pontuação dele. Perdão, 12,40 foi a pontuação dele na última rodada. Vinha fazendo bons pontos, aí deu uma caída um pouquinho, né, de produção. Aí voltou a pontuar bem. 19 desarmes tem esse jogador, 5 jogos sem sofrer gols. É o duelo do quinto contra o sexto. Então, Kaique, com certeza, é uma das melhores opções para essa rodada, beleza? Deixa eu só conectar aqui a minha fonte, porque minha bateria já está pedindo socorro. Então, vamos lá. Quem sabe faz ao vivo. Vamos que vamos. Um minutinho aí que eu já resolvo esse problema aqui. Pera aí. Minha assistente vai me ajudar aqui. Eu tenho assistente, gente, tá? Então vamos que vamos. Só conectar aqui para a gente seguir nas indicações. Pronto, vamos lá. Kaique Rocha, boa opção para a rodada. Bastos, esse sim vai estar em bastante time. Bastos, do zagueiro do Botafogo, apesar de estar jogando fora de casa, 3 gols tem o Bastos, 13 desarmes e 4 jogos sem sofrer gols. O Bastos está numa fase muito boa, zagueiro artilheiro do Brasileirão. Então, Bastos, boa opção para a rodada também. Pedro Henrique, do Bragantino também, não negativou ainda. 1 gol tem o Pedro Henrique, 14 desarmes. Vai receber o Atlético Goianiense, chance de um possível SG. Então, o Pedro Henrique é uma opção interessante para a rodada também. Gabriel Xavier, do Bahia, pode ser uma peça interessante também, né? É um jogador que não pontua assim, não faz aquela pontuação boa, porém, não decepciona, né?
desde a rodada 8, que não negativou, e vem fazendo pontuaçãozinha básica, 6,40, 2 pontinhos, 4 pontinhos, etc. Então, vai receber o Juventude chances de um possível SG pela frente, e o Gabriel Xavier pode ser, sim, uma das melhores opções para essa rodada também. Deixa eu ver aqui. De zagueiro a gente tem tantas opções não, hein? Eu acho que a princípio... Deixa eu ver o Caetano aqui, como é que está o desempenho do Caetano, do Corinthians. Não está tão interessante. Eu acho que o Kaká, sim, pode ser uma opção interessante, né? O Kaká já tem 2 gols, 7 desarmes, negativou apenas na rodada 9, né? Então, tem potencial para chegar à frente e fazer o gol. Tem um bom cabeceio. 7 desarmes tem esse jogador e 2 gols, né? Então, é o duelo de 2 times que estão na zona de rebaixamento, 19º, 15º. Então, o Corinthians pode entrar pensando em não tomar gol, e o Kaká é uma opção interessante para a rodada. Então, vamos lá. Kaká, também eu digo para vocês. Vou indicar o Naves porque o Palmeiras tem uma parte defensiva muito chata, muito enjoada. E vai visitar o Grêmio, que tá numa fase muito ruim também o Grêmio. Então, o Palmeiras tem grandes chances de vencer fora de casa e até mesmo segurar um possível SG. Então, quem quiser dar aquela arriscada básica, a rapaziada que está aí no meio de tabela para baixo, vale a pena aquela arriscada com peças do Palmeiras, tá? Eu acho que basicamente são essas opções que eu tenho para vocês. E vamos lá. Minha primeira opção para zagueiro vai ser o Pedro Henrique, do Bragantino. E vou colocar o Bastos, do Botafogo, pelo menos por enquanto, beleza? Lembrando a vocês que são time rascunho, é um esboço que vou deixar para vocês disponível. E o time final, o time atualizado, vocês sabem que eu vou postar aqui no meu Instagram. Então, você que não me segue ainda, @DJ Cartoleiro. Segue aí para você pegar todas as dicas. Valeu? Vamos voltar aqui às escalações. Opções para meia. Vamos lá. Opções para meia de campo. Gustavo Scarpa contra o Flamengo, ó, pode aprontar. O Atlético Mineiro não está desempenhando um bom papel nos últimos jogos, porém, o Scarpa, todo mundo sabe que tem um potencial absurdo. 3 gols tem o Scarpa, 3 assistências, 10 desarmes, não negativou ainda, vem fazendo boas pontuações o Gustavo Scarpa. Então, por que não indicar o Gustavo Scarpa? Apesar de ser contra o meu time, eu estou indicando o Gustavo Scarpa para vocês porque tem muito potencial para a rodada, beleza? Matheus Pereira também tem que indicar porque tá jogando demais. Vai visitar o Criciúma. O Criciúma é um time enjoado, porém o Matheus Pereira é mais enjoado ainda. Então, se o Criciúma der um mole, o Matheus Pereira vai fazer o golzinho dele ou até mesmo dar uma assistência para gol. 4 gols tem o Matheus Pereira, tá, gente? E 2 assistências. 4 desarmes. Não negativou. Fez gol na última rodada contra o Flamengo. Então tem muito potencial o Matheus Pereira. Alan Patrick também contra o Fluminense aqui, ó. Foi o que eu falei no início do vídeo, ó. 5,50, 8,90, 3,48, tudo de média básica. Tem apenas um gol no campeonato, 0 assistência, 5 desarmes. Então é um jogador que está fazendo boa pontuação. O Alan Patrick pode ser sim um diferencial para o time de vocês. Cristaldo também, né? É um jogador que tem que indicar, porque é craque de bola. 2 gols tem o Cristaldo e uma assistência tem também esse jogador. Contra o Palmeiras, vai pegar a pedreira, apesar de jogar dentro de casa. Mesmo assim, é um jogador que apronta. Então, o Cristaldo pode ser sim uma boa opção para vocês. Lucas Evangelista do Bragantino, aqui, ó. Rodada 11, 12, 13, rodada 8. Vem fazendo boas pontuações, Lucas Evangelistas. 2 gols tem no campeonato, uma assistência e 8 desarmes. Então, ó, excelente opção para a rodada, o Lucas Evangelista. Beleza? O Garro também, gosto muito desse jogador, né? O Garro, gente, é muito interessante. Ele não faz gol, o Garro, mas o que ele produz de pontuação é um absurdo. Olha aqui os scores do Garro. Última rodada contra o Corinthians fez 3,90, 4,50 na rodada 12, 8,60 na rodada 11. Então, um jogador que para ele só tá faltando um golzinho para ele explodir, para ele passar dos 10 pontos no Cartola. Então, ó,
Indico para vocês, jogo favorável para ele, jogando em casa. Tem uma média boa jogando dentro de casa. Então o Garro é uma das melhores opções para a rodada até o momento. O Eric, gosto, apesar de ser volante, eu gosto, né? Às vezes ele chega de surpresa lá na frente e acaba fazendo um golzinho. Não é à toa que ele já tem um gol no campeonato. O Gerson está numa fase muito boa jogando pelo Flamengo. Um gol, 3 assistências e vem fazendo boas pontuações. O problema do Gerson é que ele é dúvida. Apesar dele estar provável aqui no Cartola, o Tite já falou que pode poupar. Ele pode poupar o Pedro e outros jogadores. Então não sabemos como. Vamos ver aqui o provável Flamengo até o momento, no escala 10. No Joga 10 News, perdão. Olha aqui, ó. Olha aqui, eu te falei, ó. O Pedro é a dúvida. O Tite pode começar com Carlinhos lá na frente. O Gerson pode dar a vaga para o Vitor Hugo. O Léo Ortiz, olha aqui a dúvida. Ó. Pode entrar o Lohan, pode ser o Pulgar, pode ser o Léo Ortiz mesmo. Então o time do Flamengo tem algumas dúvidas com relação a esse jogo contra o Atlético Mineiro, beleza? Mas mesmo assim, caso ele vá para jogo, é uma boa opção o Gerson. Jean Lucas também, ó, excelente opção. Não negativou ainda, jogador que já tem um gol no campeonato, 2 assistências e chuta bastante para gol, né? Tassiano, jogador que chega demais no gol adversário, 3 gols, não é à toa, tem ele no campeonato. As últimas 3 rodadas, fez boas pontuações, então é uma excelente opção para a rodada. Igor Coronado, né? O jogador também que eu gosto. Ó, um gol tem o Igor Coronado, ó, não negativou ainda, vem fazendo boas pontuações. E vira e mexe, ele entra do banco de reserva. Ele não joga como titular, o Coronado. Vamos ver aqui a provável escalação do Corinthians. Para ver como é que. Lembrando a vocês que o técnico do Corinthians caiu, tá? Me fugiu o nome dele agora. E ele não é mais o técnico do Corinthians, né? Hoje ele foi demitido. E o Corinthians vai para esse jogo sem técnico. Talvez até o início da rodada o Corinthians anuncie um técnico aí para rodar. Pelo menos por enquanto, Corinthians sem técnico no Brasileiro. Olha aqui, ó, o time do Corinthians, ó. O Gustavo Silva é a dúvida com o Igor Coronado, né? Pode ser que entre o Gustavo, pode ser que entre o Igor Coronado. Eu acredito que o Igor Coronado para esse jogo ele vai iniciar nesse jogo, né? Acredito eu. O Rian também é dúvida com o próprio Igor Coronado. Então, a dúvida é se ele começa jogando naquele meio de campo ou pela ponta direita. Vamos lá. Mas quem eu posso indicar para vocês? O Cauli, boa opção também para esse duelo, né? Não negativou ainda. O Cauli, 2 assistências e 3 desarmes. Mas quem eu posso indicar para vocês aqui? Cara, o Adson, ele apronta, hein? Aqui, ó, fez 10,30 na rodada 11, 13,19 na última rodada, 18 desarmes tem o Adson do Vasco. Pode ser uma surpresa interessante. Deixa eu ver se tem mais opções interessantes aqui para a rodada. Peraí. Eu acredito que não tenha, não. Ó, o Zapelli, ó. O Zapelli, eu gosto muito desse jogador. Caiu bastante de produção, mas pode surpreender, né? Pode ser um jogador que é um duelo do quinto contra o sexto. O bicho vai pegar nesse jogo. O Zapelli pode aparecer ali. Vamos ver a escalação do Atlético Paranaense aqui. No escala 10, qual vai ser a função dele para esse duelo? Aqui, ó. Olha aqui. Ele vai armar o jogo, o Zapelli, ó. Vai armar o jogo, o Pablo vai jogar enfiado lá na frente. Então o Zapelli tem grande chance aí de aparecer para gol, aparecer para assistência. Então o Zapelli, ó, pode ser sim uma baita opção para essa rodada, considerando o fator campo, fator torcida, né? O Zapelli pode aprontar nesse duelo aí contra o São Paulo. Vamos lá. Quem mais eu posso estar indicando para vocês aqui? Eu acredito que sejam essas as melhores opções, pelo menos por enquanto, né, gente? Então, vamos lá. Eu vou de Tassiano, tá? Para esse duelo. Vou de Igor Coronado, caso ele comece jogando. Vou de Igor Coronado. E essa é a minha terceira opção, Lucas Evangelista,
do Bragantino, beleza? Então fechei o meu meio de campo, né, com Coronado, Evangelistas, Evangelista, eu estou colocando o cara no plural, Lucas Evangelista, Tassiano do Bahia, matador. Trio lá na frente, Hulk, pô, tem boas opções no ataque. Temos o Hulk contra o meu Mengão, temos o Pedro, que também é dúvida para a rodada, temos o Verratti, que fez gol na última rodada, né? Tem um scout muito bom, o Verratti. 5 gols tem o Verratti no campeonato. Temos o Paulinho também, que fez gol na última rodada. Agora não me lembro se ele fez gol na última rodada. Eu acho que não. Temos aí o Tiquinho Soares também. O Elinho, que está comendo a bola, jogando demais. Aqui, olha os scouts do Elinho. Altíssimas pontuações, 4 gols, 2 assistências e 10 finalizações. Então, já vou marcar o Elinho aqui, que não tem como deixar o Elinho de fora dessa rodada, beleza? Mais quem eu posso explicar para vocês? O Júnior Santos, do Botafogo também, pode ser uma opção interessante para vocês. E o Yuri Alberto, né? O momento do Yuri Alberto. O momento do Corinthians não é aquele momento interessante, mas o Yuri Alberto já tem 2 gols. O Yuri Alberto deu mole aí, virou meme nessa rodada aí, caiu sozinho lá na Arena MR, na Arena do Corinthians, e virou meme aí no dia de hoje. Mas não deixa de ser uma boa opção para a rodada. Everaldo do Bahia, gente, aqui, ó. Olha os scouts aí do Everaldo, 5 gols tem o Everaldo e uma assistência. Boa opção para a rodada também, o Everaldo. O Estevão tá jogando demais, o Estevão pelo Palmeiras. Boa opção também. O Julimar, ó, pode ser uma surpresinha. O Pablo, pela função que ele vai fazer, pode meter um golzinho. Eu acho que as melhores opções... o Gabriel Veron também vem fazendo seus golzinhos. Ó. 2 gols do Gabriel Veron. Fiz 8 e 10 na rodada 11. 11 e 20 na rodada 12. Então, ó, pode ser também uma diferença interessante aí para a rodada, beleza? Vamos lá, gente. Vamos às indicações. Elinho, já coloquei lá na frente. Vou marcar o Hulk. E vou de Pedro, tá? Pelo menos por enquanto, vamos fazer as nossas análises até o fechamento. Caso o Pedro não comece jogando, a gente tem, pode ser o Verratti, a gente pode colocar, pode ser o Yuri Alberto, pode ser o Everaldo também, ó, boa opção para a rodada, beleza? O nosso técnico para esse duelo, vamos marcar aqui o técnico, temos aí como opções para a rodada o Abel Ferreira, boa opção para a rodada, temos o Rogério Ceni do Bahia, temos o Pedro Caixinha também, boa opção para a rodada. Eu vou para essa rodada, Rogério Ceni do Bahia. Alô, Bahia! Deixa eu ver aqui, gente. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou arrancar o Pedro aqui, pela dúvida, e amanhã eu atualizo o time, tá? Então, eu acho que de todos os jogos da rodada 14, o Bahia, que tem um melhor duelo, digamos assim, né? Eu acho que o Bahia tem jogadores bastante técnicos, jogadores de chegada, e que pode surpreender o Juventude, né? Então acho que o Bahia tem uma melhor chance de fazer gols, né? Pelo potencial que tem o time do Bahia jogando em casa. Então, eu vou colocar lá na frente, vou colocar aqui, ó, Everaldo do Bahia, que já tem 5 gols no campeonato. Então ele vai ser um dos nossos atacantes, pelo menos por enquanto. Então eu fiz uma dobrinha aí, ó, com o Tassiano no meio de campo e Everaldo. Pode ser, ó, a assistência do Tassiano e o gol do Everaldo. Nosso capitão, vou meter o Everaldo de capitão, pelo menos por enquanto, tá, gente? Pelo menos por enquanto, vou deixar ele de capitão aí para vocês. Nosso banco de reserva, eu vou colocar... Quem eu vou colocar no banco de reserva? Deixa eu ver aqui. Vou colocar... o Estevão do Palmeiras no banco de reserva. Meio de campo. Vou botar... Deixa eu ver aqui, peraí.
de campo, gente. Deixa eu ver aqui. Zapelli do Atlético Paranaense. Vou marcar aqui zagueiros. Gabriel Xavier do Bahia. Laterais. Hugo. Léo Godoy. Eu nem falei do Léo Godoy também. O Léo Godoy pode ser uma opção interessante para vocês. Lucas Piton. Vou botar o Hugo aqui no banco de reserva do Corinthians. E goleiro. Por enquanto, vou botar o Cleiton aqui. Beleza? Confirmar a nossa escalação e ver a nossa escalação. Escalação confirmada. Nosso time ficou assim, ó. 102,41 foi o preço do time. E finalizamos aí com Matheus Donelli no gol, Juninho Capixaba e Esquivel nas laterais, Pedro Henrique Bastos, nossa dupla de zagueiros, nosso meio de campo Tassiano do Bahia, Igor Coronado do Corinthians e Lucas Evangelista. Nosso ataque, Elinho, Matador, Hulk e Everaldo com a faixa de capitão. Nosso técnico, Rogério Ceni. Espero que esse time ajude vocês a imitar na rodada 14. Lembrando a vocês que a atualização do time final vai ser postada aqui no meu Instagram, @DJ Cartoleiro. Faltando uma hora para o fechamento do mercado, eu posto tanto o meu time principal como o meu time valorização, tanto no vídeo como nos stories. Valeu, rapaziada? Então, desejo a todos uma boa sorte. Espero que a gente passe dos 100 pontos nessa rodada. E tamo junto. Valeu, rapaziada. Fui!